Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro XPCA11, um dos Fiagros que mais caiu o seu preço de cotação e que atualmente está com um dos maiores descontos. Seu P sobre VP, como a gente pode notar, está de 0,61, então um deságio de quase 40%. Será que vale a pena comprar o XPCA11 nesse momento? Já que está sendo negociado aqui abaixo dos R$ 6, qual é a expectativa para o ano de 2025? É o que vamos analisar no vídeo de hoje. Vamos aproveitar também que seu último relatório gerencial saiu, correspondente aqui ao mês de novembro, saiu nessa última segunda-feira, e vamos ver como foi que o fundo ele se desempenhou. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, o XPCA11 ele fechou sua cotação nessa última segunda-feira a R$ 5,78, então abaixo dos R$ 6. Seu dividend yield está aqui de quase 19%, porém devemos levar em consideração que ele está alto dessa maneira devido ao seu preço de cotação ter caído bastante. Então isso acaba aí afetando o dividend yield do ativo. Como eu já mencionei, seu desconto atualmente é de 40% praticamente, né? Já que está sendo negociado bem abaixo do que seria o seu preço justo, levando em consideração o seu valor patrimonial, e o fundo ele tem uma liquidez superior aqui a 1 milhão. Se descermos um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte, aqui no gráfico, ó, observem como sua cotação caiu bastante. Desde o início do ano, né, que ele vem caindo praticamente aqui no mês 2, ele vem caindo sua cotação. Essa queda aqui, ela ocorreu devido à taxa Selic, ela iniciar um ano caindo. Então isso aqui afetou o ativo, já que ele é totalmente indexado ao índice CDI. Ele deu uma boa recuperada durante esse período aqui, porém voltou novamente a cair, caindo aqui de uma maneira muito mais acentuada. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que atualmente esse fundo ele conta com um pouco mais de 104 mil cotistas. Seu preço justo, que é seu valor patrimonial por cota, seria os R$ 9,44, e seu último rendimento foi de apenas 4 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de 429 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o seu histórico de rendimentos pagos. Então ele vinha tranquilo, né, pagando aqui mais ou menos 9 centavos, 10 centavos por cada cota, chegou a pagar até 11 centavos por cada cota, porém caiu aqui para 4 centavos nesses últimos 2 meses. Isso ocorreu em especial porque um dos seus principais devedores, que é a AgroGalaxy, ela entrou com pedido de recuperação judicial. Então isso aqui acabou afetando muito o ativo. Porém, de qualquer maneira, eu acho que a diminuição de rendimentos aqui foi muito exagerada, como eu vou mostrar lá no relatório gerencial. E a queda do ativo também eu achei muito exagerada. Um ativo que estava sendo negociado ali aproximadamente R$ 9,00, cair para baixo de R$ 6,00. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório gerencial, conferir os principais pontos sobre o XPCA11. Então aqui, primeiramente, ela menciona sobre a situação de recuperação judicial da AgroGalaxy. Esse pedido de recuperação judicial foi protocolado aqui no último dia 2 de dezembro, então ainda está na fase inicial e geralmente isso daqui demora bastante. Então isso vai levar um bom tempo aí para que o XPCA11 ele consiga resolver essa questão aí com a empresa de revendas AgroGalaxy. Por enquanto não tem muito o que dizer, né? Vamos esperar aí os desdobramentos dessa situação. Ele menciona aqui também que seu resultado caixa referente ao mês de novembro foi de 6,3 centavos por cada cota, já o seu resultado contábil foi de 8,5 centavos por cada cota. Então, durante esse mês de novembro, ele conseguiu gerar uma receita bem maior, independente se foi aqui seu caixa ou seu resultado contábil, ele conseguiu um resultado maior do que o valor que ele distribuiu em rendimentos para os seus cotistas. Ele menciona aqui também algumas movimentações que ocorreram no portfólio do fundo nesse último mês de novembro. Então ele menciona que durante o mês de novembro o fundo investiu R$ 526 mil no CRA Cienics, já presente no portfólio do XPCA11, então ele aumentou sua posição nessa empresa com um novo CRA, e ele menciona aqui também como fato subsequente, no início do mês de dezembro, foi liquidado um novo CRA, que é justamente esse daqui embaixo, da cooperativa Primato. Então essas foram as movimentações durante o mês de novembro no XPCA11, sem muita movimentação, né, de um modo geral. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver o seu demonstrativo de resultados, referente no caso ao mês de novembro. Podemos notar o seguinte, levando em consideração o seu regime caixa, ele teve uma receita total aqui de R$ 2.988 mil, quase R$ 3 milhões. O seu regime competência já foi um valor superior, de R$ 3.956 mil. Ele também teve uma receita aqui de R$ 240 mil referente à sua LCA e sua renda fixa, e as despesas do fundo durante o mês de novembro foi de R$ 384 mil.
quase R$ 385.000. Então, no final, o fundo ele teve um regime caixa para poder distribuir de R$ 2.905.000 e um regime competência para poder distribuir de R$ 3.873.000. E o fundo ele realmente distribuiu foi R$ 1.820.000, que foi os 4 centavos que ele pagou durante esse mês de dezembro, referente à sua receita de novembro. Então, como eu mencionei, ele gerou esses dois resultados aqui, caixa e competência, e distribuiu esse valor. Então, se ele quisesse pagar um rendimento maior, ele teria condições de fazer isso. E como eu mencionei, apesar do ativo ter sofrido com essa questão aí da empresa AgroGalaxy, que atualmente é uma das suas principais, o fundo ele não tem uma exposição tão exagerada assim a esse devedor. Se descermos aqui, podemos notar a exposição atual nessa empresa. Ele tem 3 CRAs. Essa primeira aqui, a AgroGalaxy Senior, que atualmente ele tem um PL aqui de 4,1%. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele tem outros 2 ativos. Esse daqui, AgroGalaxy, novamente, com PL de 1,2%, e esse outro aqui, AgroGalaxy Mezanino, com uma exposição de 0,6%. Então, se somarmos esses 3 CRAs, vai dar aproximadamente um PL aí de 6%. Então, é sim uma concentração, já que está superior a 5%, porém não é uma concentração tão exagerada assim. Então, como eu mencionei, eu achei essa queda muito exagerada do XPCA11. Também devemos lembrar que a Selic ela está subindo, a expectativa é que supere aí os 14%. Isso vai ser muito benéfico para os fiagros de modo geral, especialmente aqueles que têm uma exposição maior ao índice CDI. Atualmente a gente pode ver que 77% do seu patrimônio está investido em CRAs, 12,5% está investido em cotas de FITIC Agro, ele tem 7,9% em caixa disponível para futuros investimentos, e 2,39% em CRA de fato subsequente. Então ele tem um caixa aqui até interessante para que ele possa conseguir surfar essa boa onda aí da taxa Selic lá em cima. Com respeito ao segmento de atuação dos seus devedores, ele está bem distribuído, porém notamos que ele tem uma concentração maior aqui em usinas de açúcar e etanol e também de etanol de milho. Aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição geográfica, no caso, as regiões de atuação dos seus devedores. Então ele tem uma exposição maior aqui no Mato Grosso e também em Minas Gerais, além do Paraná, que são seus 3 principais. Se descermos mais um pouquinho aqui, também podemos notar o seguinte, que ele usa 2 indexadores, que é o índice CDI e também o índice IPCA. Porém, seu principal é justamente o índice CDI. 87% dos seus investimentos estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média de aquisição aqui de 4,88% e a taxa média de marcação ao mercado de 3,71%. Então, como eu mencionei, o CDI ele segue a taxa de juros. Como a expectativa desse ano 2025, nesse próximo ano, ela continuar subindo, então esse fiagro XPCA11 será beneficiado e também vai ser beneficiado devido ao índice IPCA. A expectativa também é o índice IPCA muito elevado durante esse ano de 2025. Então, das duas maneiras, o fundo ele vai ser beneficiado, tanto pelo índice CDI como pelo índice IPCA. E como ele tem um caixa ainda disponível para ele poder fazer futuros investimentos, se ele conseguir alocar todo esse valor, isso vai contribuir aí para uma receita maior do fundo. Outro ponto que eu estava lembrando, pessoal, que existe a possibilidade do fundo ele pagar um rendimento maior nesse próximo mês, com respeito à sua receita financeira referente a esse mês de novembro, que no mês de novembro houve aí 3 ou 4 dias úteis a menos do que nos últimos meses. Então isso também afeta bastante a rentabilidade do fundo. E mesmo assim, se voltarmos aqui, do seu demonstrativo financeiro, mesmo assim, o fundo ele gerou um regime caixa e um regime competência bem maior do que o valor que ele distribuiu para os seus cotistas. O mesmo ocorreu aqui no mês anterior. Regime caixa, esse valor, regime competência, esse valor, ele distribuiu apenas R$ 1.820.000. Então, não sei por qual motivo que o fundo ele está retendo esse valor aqui, talvez seja para poder cobrir o valor operacional da AgroGalaxy, assim como outros fiagros vêm fazendo, como o URA11. Ele tem feito isso. Então, talvez seja aí a mesma questão aqui do XPCA11. Vamos esperar, né? Com respeito aos seus ativos, pessoal, o XPCA11 ele não é um ativo tão concentrado assim, apesar de ele ter algumas exposições maiores, como a gente pode ver aqui nesse primeiro devedor, que ele tem uma exposição aqui de 8,3%, porém é uma FITIC, não é uma CRA. Mesmo assim, é uma concentração. Mas eu falo de um modo geral aqui com respeito aos seus CRAs, podemos notar que ele tem uma exposição aqui de 5,5% para baixo. Tem aquela situação que eu mencionei aqui da AgroGalaxy, que tem um PL aqui de aproximadamente 6%, levando em consideração esses 3 CRAs, porém na sua grande maioria sempre vai ficar nessa faixa aqui de 6% para baixo.
Tem esse outro devedor aqui, ó, que ele tem 2 CRAs também, que se somarmos vai dar aí quase 6%. Então, geralmente vai ficar aí na faixa de 6% de PL as suas maiores concentrações. Mas se comparado com outros fiagros que muitas vezes têm concentrações aí de 10, 12 até 15% em apenas um devedor, o XPCA11 não chega nesse patamar. Então, pessoal, essa é a situação atual aí do XPCA11. Como eu mencionei, o fundo ele vem gerando uma receita maior do que o valor que ele tem pago, de 4 centavos por cada cota. Então, o fundo ele tem possibilidade, sim, de aumentar os seus rendimentos. Não sei exatamente por qual motivo que a gestão está retendo esse valor. Talvez seja a mesma situação lá do Rural 11. Eu não cheguei a ver os outros relatórios gerenciais passados para ver se a gestão explicou sobre esse motivo. É uma possibilidade, não tenho certeza se é exatamente essa, mas como eu mencionei, o fundo ele tem caixa para poder realizar novos investimentos, pegando aí essa fase de Selic elevada. O fundo vai se beneficiar bastante. A maioria dos seus investimentos estão indexados ao índice CDI, então é outro motivo aí benéfico para o ativo. E o preço atual realmente está muito interessante, abaixo aí dos R$6. Creio eu que nos próximos meses o fundo ele vai conseguir sim aumentar os seus rendimentos. E outro ponto a se analisar é que atualmente somente essa empresa, a AgroCalax, ela apresentou aí dor de cabeça para o ativo. Nenhum outro devedor entrou com pedido de recuperação judicial e também em situação de calote. Então é um ponto aí a se analisar, diferente de outros fiagros aí que levou calote de 2, 3 até 4 devedores tudo ao mesmo tempo e que teve um impacto muito negativo tanto na cotação como nos rendimentos. Não é o caso aqui do XPCA11. Porém, devemos lembrar que fiagros, de modo geral, são um pouco mais arriscados, né? Setor agro, ele tem geralmente um risco maior. E outro ponto a se analisar é que com respeito à alta da taxa Selic, vai ter maiores dificuldades para esses devedores conseguirem honrar o seu compromisso. Então, já que a Selic ela vai se elevar, é bom para o fiagro de modo geral, já que ele vai ter uma rentabilidade maior, porém é ruim para quem está devendo, já que vai ter que pagar um juros maior por aquele empréstimo. Então é 2 pontos aí para a gente analisar. Quanto mais diversificado, quando menor a taxa, menor o risco aí do fundo, do fiagro de modo geral, ele levar algum tipo de calote, ou mesmo que levem, o impacto será muito pequeno se ele for bem diversificado. Então sempre tem esses pontos aí para a gente analisar e ver se vale a pena ou não investir em um determinado ativo, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.